do Senado Federal. Eu nunca imaginei subir na tribuna para fazer o que estou fazendo agora. Um ato de repúdio assinado pelos senhores senadores. Eu acho que dos 81 senadores, 70 ou 75 irão assinar, com relação às ofensas, às blasfêmias, às, eu diria, violências praticadas no último domingo na 19ª Parada Gay, na Avenida Paulista, em São Paulo, contra os cristãos, contra Cristo, contra os princípios da nossa civilização ocidental. Patrocinada com o propósito declarado de garantir liberdade do movimento LGBT contra a intolerância, a edição da marcha incitou a discriminação e o preconceito religioso, sem que nenhuma providência fosse adotada pelas autoridades. Isso se constitui crime previsto na Lei 7.716, de 89, no seu artigo 20. O que era para ser um ato contra a intolerância transformou-se em cenário dos mais melancólicos para a apologia ao crime, atentados à liberdade de crença e à proteção das liturgias religiosas. Eu fico imaginando que se o inverso tivesse ocorrido, manifestações de homofobia, por exemplo, na Marcha para Jesus, provavelmente as autoridades teriam tomado providência e os meios de comunicação todos iriam recriminar. Não vi a mesma veemência por parte dos meios de comunicação e das autoridades quando um crime foi cometido contra os cristãos nesse país. Ações como as realizadas na referida parada não são novidades. Durante a Idade Média, os judeus foram perseguidos e discriminados, acusados de serem responsáveis pela morte de Cristo. No século passado, o Holocausto nazista assassinou 6 milhões de pessoas. Ainda hoje, perseguições religiosas ocorrem no mundo, no Iraque, na China, no Paquistão, na Arábia Saudita. As coisas deveriam ser diferentes no Brasil. Vivemos em um país plural e contamos com a proteção da Constituição Federal e da lei, mas, lamentavelmente, ainda há graça a intolerância de uma minoria que se aproveita do anonimato para ocupar as ruas e dar vazão à sua teofobia. Eu gostaria de trazer, então, as palavras desse manifesto de repúdio de nós, parlamentares dessa casa, representantes do povo brasileiro, para que as autoridades identifiquem pelas fitas quem praticou essa ignomia, esses crimes, e os levem à responsabilidade. Isso ofende a consciência, isso estraçalha o coração de católicos, de evangélicos, daqueles que, como eu, leem a Bíblia desde a sua tenra infância e que jamais imaginaram ver no Brasil manifestações de ódio, de preconceito contra a religião. Eu fico imaginando o que diriam os missionários que vieram para essa terra, jesuítas, evangélicos, que com heroísmo, com idealismo, escreveram talvez as páginas mais belas da nossa história, jamais poderiam imaginar que o Brasil seria palco de trágicos acontecimentos como esses que lamentavelmente vimos no domingo no estado de São Paulo, na Avenida Paulista. Esse ato de repúdio é uma manifestação política dessa casa, mas é preciso que o Ministério Público tome providências e aqueles que praticaram o crime respondam por ele. Não quero generalizar. Também não quero, senadora Lídice, responder ofensa com ofensa. Eu termino esse meu pronunciamento lembrando das palavras de Cristo quando foi crucificado. Subiu à cruz às 9 da manhã. Por 6 horas durou o seu suplício. Entregou sua alma às 3 horas da tarde. E ali, contra aqueles que o assassinavam, ele disse: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Eu sei que se ele estivesse aqui, diria a mesma coisa. Mas a lei do nosso país e essa casa política precisa tomar providências para que atos como esse,
blasfêmias, ignomías, crimes jamais se repitam nessa terra, nesse país. Muito obrigado, senhora presidenta.